Muito bem, meu povo. Hoje a gente vai falar sobre ninja. Vamos falar sobre alguns termos relacionados sobre a cultura dos ninjas, que está tão presente na cultura pop, né, em tantas obras que a gente gosta, que a gente consome. Na minha época teve o Jiraiya, uma geração depois teve o Naruto, e é um tema recorrente em vários filmes, várias séries, vários mangás. Então a gente vai falar um pouco sobre alguns termos estão relacionados com a cultura dos ninja, com a tradição dos ninja, e a gente vai falar também, no final, mais um pouco com o Rafa, que foi assistir uma palestra na USP ontem sobre esse tema, né, com pesquisadores que vieram lá do Japão, pessoal que veio da província de Mie, que é onde fica localizada a cidade de Iga, que é meio que a terra natal dos ninjas, é uma cidade muito relacionada à cultura ninja. Só para dar um contexto um pouco maior, aconteceu agora no pavilhão japonês, no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, uma exposição sobre ninja, com artefatos da época, né, alguns objetos, tinha shuriken, se não me engano, algumas roupas da época, e ao redor dessa exposição no pavilhão, rolaram também palestras na USP, na Japan House, sobre o tema. Foi um evento bastante rico, infelizmente ele já se encerrou, mas foi muito interessante e a gente vai aproveitar esse gancho aí para falar do tema aqui também, tá? Vamos correr, porque a gente já começou um pouco atrasado aqui, a gente tem 1 hora só. Lembrando que nós estamos com o nosso mini curso de japonês, que você ganha gratuitamente se inscrevendo no nosso site. Aqui está o nosso novo endereço aqui, cursonihongo.com/minicurso. Você vai lá, se inscreve e ganha de presente, ganha na faixa, de graça, um minicurso todo para você iniciar os seus estudos de língua japonesa. E também não deixa de visitar o nosso site, né? O nosso site, cursonihongo.com.br. Esse é o site, ou pode ser só .com? Nosso site do só.com, tá? cursonihongo.com é o nosso site, para você conhecer o Nihongo Premium, tá? Que é o nosso curso completo de língua japonesa. Tá tanto .com.br, os dois funcionam, a gente tem os domínios tudo, tá tudo nosso aqui. Dá uma olhada para você conhecer o nosso método para entender o japonês, a língua japonesa, usando a prática como o seu foco, né, como centro do processo de estudos. Inclusive, você pode usar a cultura ninja para começar os seus estudos, tá bom? Não deixa de dar uma conferida lá também. Beleza? Vamos começar já, porque tem bastante coisa, né? O nosso papo depois, eu quero pegar essa primeira meia hora para falar das palavras e a última meia hora para trocar ideia contigo sobre a palestra, sobre as tradições ninjas e bater um papo com o pessoal do chat também. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó. Muito bem, né? Os ninjas, deixa eu me organizar aqui. Os ninjas, eles estão muito conectados com essa ideia do secreto, do espião, daquela pessoa que ela se infiltra, ela não é vista, né? E essas ideias todas, elas estão resumidas nesse kanji, tá? Esse kanji aqui, o primeiro que forma a palavra ninja, ele carrega essas ideias, né? De espionagem, de se esconder, né? De secreto, até de suportar coisas, né? Porque às vezes o ninja ele precisa ficar escondido durante horas ali para dar um bote ou para dar né, para fazer o trabalho que ele está designado, então ele precisa suportar coisas. Essas ideias estão todas dentro desse kanji muito bonito, né, que aqui é lido como nin. E quando ele é acoplado com esse segundo kanji, que aqui vai ser lido como ja, né, esse segundo kanji traz a ideia de pessoa, né, a ideia de uma pessoa. Então é a pessoa que, né, tem essas técnicas, que faz parte desse conjunto de técnicas resumidos no nin. Tá? É isso que significa ninja. Tem uma outra maneira, né, que a gente pode até colocar em kanji. Mono. Ó, cuidado, hein? Esse primeiro mono é o de coisa, que é o que mais usado aí pelo pessoal, né? Mono, coisa em japonês, mas não é esse. É esse aqui, mono, que significa pessoa, tá? Uma maneira formal de você indicar alguém, pessoa, tá? Então, shinobi no mono é uma outra maneira de você se referir
aos ninjas, né? Você é quase como uma frase, né? A pessoa do shinobi, né? Shinobi também é uma outra maneira de você indicar essa ideia do nin, né? Que na palavra ninja está resumida em nin, tem a ideia do shinobi, né? Shinobi, que é esse espião, que é essa pessoa que suporta coisas, que é essa pessoa que passa sem ser vista, tá? Isso também pode ser, a palavra pode ser shinobi também. E a gente tem a partícula no ligando isso com isso. Então é a pessoa shinobi. A gente conhece aqui como shinobi, né? Até a gente fala, agregou essa palavra ao português, tá? Shinobi no mono é a mesma coisa que ninja. Inclusive, quando tá só esses dois kanjis aqui, né? Sem o auxílio do hiragana, como tá aqui embaixo, você pode também ler isso como shinobi no mono, tá? Shinobi no mono, tá? Mas o pessoal acaba lendo mais como ninja, tá? Isso que é uma designação mais tradicional, mais antiga dos ninjas, né? Shinobi no mono, aquele que é um secreto, né? Aquele que é um espião, aquele que anda pelas sombras. Muito bem. Aí a gente tem também um verbo associado, né, ao kanji, como muito acontece sempre na língua japonesa, que é o verbo shinobu, shinobu, que significa exatamente isso. Você pode ser suportar, pode ser você se esconder, né? Você esconder o seu corpo, né? Tem esses dois sentidos, tanto de suportar coisas quanto de se esconder, shinobu, né? Eu queria uma palavra melhor em português. A gente tem uma tradução melhor para isso, né? Você se shinobu, você se esconder, se tiver aí, me fala, Rafa. Tem uma tradução mais elegante para shinobu, né? Mas tem essa ideia, né, de você ficar às sombras, você ficar, né? Essa palavra que não me vem. Aí a gente tem outra palavra que é ninjutsu, ninjutsu, tá? Então a gente pega essa ideia de nin, né? Também tem todo esse sentido que eu já falei, e adiciona a jutsu, jutsu, que são técnicas, né? São técnicas. Então, ninjutsu são as técnicas ninjas, tá? São as técnicas que os ninjas utilizam. Técnicas de se prender no teto e ficar aguardando para dar o bote na hora certa. Ó, esse camuflar é uma palavra boa também, que está dentro dessa ideia do nin, né? A camuflagem, o não serviço, de ficar ali, né, à espreita. Gosto disso também, né? Estar à espreita, né? São técnicas que os ninja utilizam, portanto é ninjutsu, tá? Ninjutsu, são as técnicas ninjas, tá? Esse kanji é muito interessante a gente, né, aprendê-lo, porque ele aparece também em outros contextos, formando outras palavras, tá? Não sei o que, no jutsu, né? Aparece muito, acho que em Naruto isso, né? Que é o jutsu, é a técnica de tal coisa, né? Do que vem antes. Tá? Então é um kanji que aparece aí bastante em outros contextos também. A gente tem também o ninpo, tá? Esse po, aqui ele vem de método, de maneira. Então, ninpo também é uma maneira de você dizer técnicas ninjas. Mas aqui eu acredito que ele se refere mais à arte marcial mesmo, que os ninjas utilizavam, tá? É o ninpo, são as técnicas mais marciais associadas aos ninjas, tá? São os po dos shinobi, tá? As técnicas mais marciais. Enquanto o ninjutsu são as técnicas, acho que mais gerais. O guarda-chuva aí é um pouco maior, tá? Ninpo, ninjutsu. São duas palavras também bastante tradicionais relacionadas ao universo dos ninja. Que mais? A gente tem aqui o Souke, né? O Souke, que é um líder, né? É um patriarca, né? Também não é uma palavra só aplicada ao universo dos ninjas, mas é um patriarca, o comandante de determinada escola. Por exemplo, o ator que fez o Jiraiya, né? O nosso querido Takumi Tsui, ele recentemente, alguns anos atrás, ele foi nomeado um Souke do Togakure Ryu, do estilo de Togakure, que é um dos estilos ninjas que são ministrados pelo Masaaki Hatsumi. Tá? O Masaaki Hatsumi ele é um mestre ninja. Ele tem,
se eu não me engano, ele tem a permissão de ensinar técnicas de 9 escolas, e ele é o Soke dessa. Eu não entendo muito essa parte, teria que pesquisar um pouco sobre a história do Masaaki Hatsumi, mas ele, além de ser um ninja, um descendente de um ninja real, ele tem academias, né, chama Bujinkan, as academias que ensinam as artes ninjas do Masaaki Hatsumi. Ele participou da série Jiraiya, fazendo o papel do pai do Jiraiya. Ele foi um consultor para a série do Jiraiya, para, enfim, misturar coisas tradicionais do universo dos ninjas reais, históricos, com a cultura pop do Tokusatsu. Então, o Soke é um patriarca de determinada escola. E o Takumi Tsutsui, o ator que fez o Jiraiya na TV, há alguns anos, ele foi nomeado um Soke. Imagino que do estilo Togakure. Eu vou mostrar mais para baixo essa palavra. Muito bem, entrando em armas dos ninjas, a gente tem aqui a Shuriken. Shuriken, que é a estrelinha de metal, famosa estrelinha que eles jogam e, né, jogam para acertar, para matar as pessoas, tá? Shuriken, tá? É interessante mostrar aqui, ó, falar de kanji aqui com essa palavra, né? Primeiro kanji, que é lido como shu, significa mão, tá? Segundo kanji, né, shuri, aqui tá lido como ri, ele significa ura, parte de trás, tá? Parte de trás. E ken significa espada ou lâmina, tá? Então, shuriken é a lâmina da parte de trás da mão. Então, é uma coisa que fica escondida na mão, né? Acho que eles têm todo um jeitinho de jogar shuriken que ela começa escondida na mão. E é a isso que se refere essa palavra, né? É uma palavra que é só juntar os kanjis com esses sentidos que você já tem a descrição da técnica, né? É a lâmina, a espada na parte de trás da mão. Shuriken, tá? Tá muito na cultura pop também. Aqui a gente tem esse Kusarigama, que é uma arma que você tem. Esse gama vem de tipo um bastão. Esse bastão geralmente tem uma foice em cima. Ele é ligado a uma corrente, por isso que vem kusari. Kusari significa corrente. E na ponta dessa corrente tem uma esfera de metal. Então aquela arma que tenho certeza que vocês sabem qual que é, né? Que ataca com essa foice, joga a corrente ela enrola no pé do inimigo, a bola de metal faz peso, derruba o inimigo e com o gama, com a foice que tem na ponta do gama, ele mata o inimigo violentamente. Também é uma arma bastante associada ao universo dos ninjas. E ela tinha uma aqui, né, em exposição, também nessa exposição que aconteceu lá no pavilhão japonês, tá? Acho que na palestra que o Rafa foi ontem, eles mostraram essa arma também. Que mais? Hukia. Hukia é aquela lança, aquele espeto que você sopra como se fosse uma zarabatana, né? Isso é fuku. Fuku, esse kanji aqui é muito importante, né? Fuku tem vários sentidos, tá? Presente na linguagem do dia a dia o tempo todo, né? Fuku é você assoprar, né? Isso é fuku, tá? E ya significa uma agulha, né? Uma lança, tá? Então, fukia é uma agulha de sopro, soprar a agulha, tá? É a zarabatana, tá? Também uma outra arma. Aí a gente tem o conceito de kakureru, né? Kakure é você se esconder, né? Você se esconder, você ficar à espreita, né? Tem essa ideia muito presente no universo dos ninjas, né? A série de Super Sentai de 1994 se chama Kakurenja, né? Ela é baseada em ninjas, né? Eles são shinobis. E o título da série é Kakurenja, né? Para você ver o tamanho da conexão desse verbo kakureru com o universo dos ninjas, tá? O título completo da série é Ninja Sentai Kakurenja. Ninja Sentai Kakurenja, uma série muito legal de 1994, tá? Então Kakure seria
ato de você se esconder, de você se camuflar, de você ficar à espreita. E kakureru é isso transformado em verbo, tá? Kakureru, ficar escondido. Ok? Seguir. Aqui a gente tem a palavra interessantíssima, né? Kunoichi. Kunoichi, que é as ninjas femininas, né? É uma ninja mulher. E tem uma curiosidade que, se você... Por que chama kunoichi? Por que essas letras separadas, uma em hiragana, a outra em katakana e o ichi do kanji? Por quê? Isso é uma brincadeira visual. Quando você combina essas três formas aqui, você tem o kanji de mulher, que em japonês é onna. Olha só, dá um zoom aqui, ó. Tá? Isso aqui é o kanji de mulher em japonês, que é a combinação desses três elementos aqui. 1, 2 e 3, tá? Você juntando isso, dá o kanji de mulher. Então, é mais uma brincadeira visual do que qualquer outro significado em relação, né? Não tem um sentido das letras em si, é só um desmembramento do kanji de mulher, tá? E aí forma as kunoichi, né? Ninjas femininas, que eu estava falando com o Rafa na palestra, parece que disseram que não há registro formal histórico de que houveram mulheres ninja, tá? Mas na cultura pop tá cheio e elas são as kunoichi, ok? Mas aqui, né, um dos estilos mais famosos que ficaram no Brasil por causa do Jiraiya, né, que é o Togakure Ryu, tá? Aqui é interessante a gente saber o kanji de Ryu, que significa um estilo, né? Um estilo de algo. No caso aqui é o estilo Togakure, tá? Sendo que se a gente for pegar os kanjis, né? Esse to, ele dá uma ideia de, né? O to aqui dá uma ideia de porta, uma porta tradicional, né? De construção japonesa, né? O gakure vem de esconder, que a gente acabou de ver, né? Kakureru, né? Então, quer dizer, a porta escondida, o portal escondido, tradicional. E Ryu, como eu falei, é o estilo. Então, estilo da porta secreta, estilo da porta escondida, né? Traz essa ideia. Na província de Nagano, eu acho. Na província de Nagano fica a Togakureyama. Ele não entende, né? Então não vou escrever. Togakureyama. Existe uma montanha mesmo lá, que fica no vilarejo de Togakure, que hoje em dia é chamado de Togakushi. Mudou o nome, né? Togakushi. Né? É o nome de uma cidade, de um vilarejo, aí eu não vou saber dizer bem. Quem sabe bem disso é o Glauco, nosso grande amigo, aluno do Nihongo e dublador, né? O dublador do Zoro, do One Piece, o diretor de dublagem do One Piece aqui, a dublagem oficial. E o Glauco, ele estuda ninjutsu, ele estuda dentro do Bujinkan, né? Que é a escola do Masaaki Hatsumi, que eu falei mais cedo. Ele já fez aula com o Hatsumi Sensei no Japão, e ele estava me explicando, né? Que hoje em dia Togakure virou Togakushi, e tem essa montanha famosa aí que tem, né, essa ligação com esse estilo que é o que mais ficou conhecido aqui por causa do Jiraiya. Né? Em todo episódio ele falava sucessor de Togakuri, Jiraiya. Na dublagem virava Togakuri. E é isso. Muito bem, a gente tem aqui uma onomatopeia muito comum aos ninjas, que é o shuto. Shuto, tá? Lembrando que a língua japonesa ela é muito cheia de onomatopeias. As onomatopeias estão muito integradas à comunicação do dia a dia em japonês. Até quando os próprios japoneses esquecem as palavras, eles vão para as onomatopeias. Nandakemo, zato, kite, zato, kite. Eles usam muito isso, né? Gunto, kitemo, zato, kitemo, pato. Eles ficam usando onomatopeias quando eles não conhecem, quando faltam as palavras, né? Então, eles usam muito integrados à linguagem aqui. Então, esse shuto, ele quer dizer algo muito veloz, algo que passa muito rápido, que tem a ver com os ninjas, né? Aquela cena clássica que tem muito em anime, de uma sombra passar bem rápido, você só vê o formatinho de um corpo, assim, em linhas, passando, pum, isso é shuto, né? De maneira
de maneira shu, tá? Esse to, ele indica esse de maneira alguma coisa. Ele vai conduzir a onomatopeia a se ligar com a próxima palavra. Então é de maneira shu, né? De maneira vup, vap, né? É mais ou menos nesse sentido. Traz a ideia de com muita rapidez, certo? E para a gente terminar as palavras, a gente tem sanjo, que é completamente da cultura pop, tá? E às vezes não associada exclusivamente aos ninjas, né? Pode ser associada também a heróis, mas tem aquela ideia de o herói aparecer repentinamente e anunciar essa aparição, né? Por exemplo, fala o nome do herói, Jiraiya, Koku ni Sanjo. Vamos ver essa frase? Koku ni Sanjo. Oh, desgrama. Koku ni Sanjo. Tá? Koku ni Sanjo. Né? Tipo, surge aqui, Jiraiya. É complicadíssimo isso de dublar, de traduzir, porque não tem nada disso no português, né? Não tem esse anúncio, fica estranho, né? Surge aqui o Jiraiya. O Jiraiya acaba de chegar com drama. É um pouco isso, né? O Sanjo é uma aparição de alguém que estava escondido, de alguém que surpreende o inimigo e vai resolver as tretas, né? Isso é o Sanjo. E tá muito associado com obras da cultura ninja, né? Dos ninjas, heróis, por exemplo, que eu me lembro agora, tem o Lion Man branco, tem muito de ninja também dentro. Ele fala Sanjo. O Jiraiya mesmo tem uma música que chama Jiraiya Sanjo, que é cantada pelo Akira Kushida, é maravilhosa. O Kamen no Ninja Akakage, que é muito famoso também, uma obra do Mitsuteru Yokoyama, um dos grandes mangakas da época do Osamu Tezuka ainda. Depois procura, é muito legal, muito tradicional. Kamen no Ninja Akakage. Tem mangá, tem anime, tem tokusatsu, também usa muito Sanjo. Tá? Então é uma palavra que está muito mais associada à cultura pop do que está associada à tradição mesmo dos ninjas, né? E essas foram algumas palavras que a gente pode, né, refrescar na memória ou aprender sobre ninjas, né? A cultura dos ninjas, esses guerreiros tão famosos e que são tão usados dentro da cultura pop. E agora eu quero chamar aqui o grande Rafael Mazzonico para falar com a gente sobre a palestra que ele viu. O Rafa aqui é meu parceiro no Nihongo, meu sócio no Nihongo, e ele teve esse privilégio, eu queria muito ter ido, mas acabei não conseguindo, de assistir uma palestra sobre ninjas. Hai, Rafa Kokuri Sanjo! Olá! E aí? Desculpe por estar meio ausente no chat, mas eu estava preparando o que eu vou falar agora com vocês. Eu estava me lembrando aqui com a ajuda da Aline. Uma palestra de 3 horas, pô, não tá fresco na mente? Nossa, foram 3 palestras com 2 pesquisadores e um ninja mesmo, que é o Kawakami Sensei. Se vocês procurarem no YouTube, Kawakami Ninja, vai aparecer um senhor lá, que ele explica as técnicas. Vai aparecer um senhor lá, né? Ele já é bem de idade, né? Mas ele explica as técnicas. E... eu esqueci de pegar as imagens, inclusive. Se você quiser mostrar isso enquanto eu estiver falando. Mas eu anotei muitas coisas aqui para falar. Eu acabei não ouvindo tudo que você disse nas explicações, então talvez tenha algumas coisas que você já falou. Nossa. O Kawakami Sensei... olha que legal. Achei um negócio legal aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Essa cabeça aí. Peraí. Rima. Deixa eu tomar T. Tchum. Tchum. Pim. Pum. Tam. Olha aqui, gente. É esse cara aqui? Deixa eu ver. Isso, ele mesmo. Tirar o som. Fala um pouco sobre ele enquanto ele passa. Então, ele é o último herdeiro de uma família, acho que é Kuga, né? E ele, se eu não me engano, ele tá em Mie também. Essa parte dos
sabe esses gestos que ele tá fazendo? Sim. Ele explicou na palestra uma coisa muito interessante que tem muito no Naruto, né? Que eles usam para fazer os jutsu, né? Isso. E só que isso é usado como é uma coisa meio religiosa, assim, porque tem um deus ninja e eles usam esses símbolos, esses gestos para meio que se conectar com ele, né? Pedir a ajuda desse deus nas missões. É como se fosse um mantra, um ritual de bênção. Cada gesto desse tem um significado. E ele mostrou na palestra. Cada um deles tem acho que uns 10. E ele mostrou todos como funciona cada um, qual é o significado de cada um, né? O Jiraiya fazia também, né? Um bem complicado, sim, ele... Todos fazem. Legal, então, isso daí legal. eles tinham isso como um ritual mesmo, né? Uma coisa meio que religiosa, por causa desse deus ninja que eles cultuavam, né? De uma certa maneira. Mas, enquanto a gente vê as imagens dele fazendo os passos, é muito interessante. Todas essas coisas têm um propósito, é tudo utilitário, sabe? Parece meio engraçado algumas coisas, mas tudo tem um propósito muito específico de ou não fazer barulho, ou de você não tropeçar. E, enfim, tem muitas explicações. Depois, nossa, muito eu legal. pode mandar o vídeo pro pessoal aí do... Foi ele que bateu no saco? Foi. Ele vai, acho que, inclusive, nesse vídeo ele mostra. Eu acho que nesse vídeo ele mostra que ele... Sabe por quê? Antes de você falar, porque enquanto a gente analisava os termos, né? Eu analisei o do Nin. E o Nin tem esses dois sentidos, né? Que é o de você se ficar recluso, você ser um espião, você ficar nas sombras. E tem o sentido também de suportar, de aguentar. Sim, e eu acho que essa lance de se bater tem a ver com esse sentido do Nin. Tem. Ele explicou, inclusive, ele mostrou o kanji bem grande assim na tela, né? De Nin. Só que estava dentro de um círculo vermelho. E eu vou falar disso mais pra frente. Então, para não dar spoiler, vamos na ordem. Tá. Mas sim, ele se bate. Mas, bom, originalmente o termo ninja, né, não existia. Era Shinobi no Mono, acho que você já falou, né? Sim. E o primeiro registro desse termo é lá pelo ano de 1300. Eu vi hoje mesmo eu vi um vídeo de um historiador no YouTube que ele faz comidas históricas, pratos históricos. E ele fez uma bolinha que os ninjas produziam, né, para levar nas viagens. Que é um negócio cheio de cinnamon, como é que é? Canela. Cheio de canela e várias outras especiarias assim que eles levavam para se manter durante viagens mais longas e tal, se eles não achassem o que comer. Então, nesse vídeo ele fala assim que tem registros muito anteriores a esse, até de 1300, mas eu não sei exatamente qual que é realmente o início. De qualquer forma, o termo ninja, ele surgiu só depois da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei o motivo exato, não sei se é para divulgar ou se era por causa de cinema, coisas assim, mas se escreve da mesma maneira, né? Só que é ninja. Passou a ser ninja, não mais Shinobi no Mono. Isso. E aí a gente tem os dois clãs muito famosos, que é o Iga e o Koga. Eles eram rivais, mas eles tinham um certo respeito, assim, né, entre eles. Esse daí que tá mostrando na tela, ele tá deslocando o ombro dele, ele fez ao vivo isso. Ele fala que, além de ajudar você a se enfiar nos lugares, se precisar, tem um outro motivo que eu não me lembro. Mas vejam um vídeo, que vocês vão entender. É um motivo de ser espetacular para mostrar no palco, né? Isso, de ganhar muito dinheiro com shows. Isso. Não, mas é interessante, né? Ele só herdou uma tradição, e acho que desde cedo ele só divulga, ele nunca atuou, né? Não. Mas ele aprendeu com o pai. E aí, lá na apresentação, também teve uma apresentação prática, assim, sabe como uma apresentação de Kung Fu? Que eles vão e fazem os golpes e tal. Teve uma apresentação de um trio chamado Ashura. E um deles, que eu acho que é Tomonosuke, que eu acho que é o líder deles, ele treinou com o Kawakami Sensei, que é esse senhor aí. Que legal. E também teve instrução dos dois pesquisadores. Então é um negócio bem meio que família, assim, sabe? Bem interessante. Sim. Treinou com o pai também, ele diz o que ele aprendeu com cada um deles. Foi bem interessante. Infelizmente, essas palestras acabaram, né? Tiveram duas, uma na Japan House e essa na USP. Não vai ter mais, acho que eles já vão embora.
Então, quem foi, quem não foi, tem o Não tem Nihongo. registro, né? Não tem. Eu acho que não. Acho que talvez alguém tenha filmado, não sei. Dá pra Então, procurar o aí. registro é esse vídeo, hein, gente? Ó, compartilhem esse vídeo porque a gente tá falando aqui dos assuntos que o Rafa põe na palestra. Bom, continuando sobre os dois clãs famosos, o Iga e o Koga, eles serviam o Tokugawa Ieyasu, que era um shogun bem famoso, né? E Sim. eles são da província de Mie. Então, quem for pro Japão algum dia aí, se tiver muito interesse nesse assunto, pode ir para a província de Mie, que todo lugar lá você vai encontrar alguma coisa de ninja, de turismo e tal, ou até mesmo os locais originais. Você pode ir na cidade de Iga mesmo, né? Tá lá, né? Em Mie. Mas, apesar desse lugar muito famoso e dos dois clãs muito famosos, tiveram vários outros clãs no Japão todo. Não é só lá, né? Em vários lugares. Aí tem uma outra coisa interessante, as vestes pretas do ninja, né? Você pode ver que ele não tá vestindo preto, é um azul marinho, porque é uma cor bem tradicional da época. As pessoas se vestiam dessas cores, ou marrom, ou outros tipos de cores, né? De vestimentas, porque o ninja ele não podia se sobressair, né? Ele tinha que se vestir como as pessoas normais e para se camuflar ali no meio, né? Ele não podia se destacar. Essa coisa da veste preta, ela surgiu no teatro Kabuki, principalmente na era Edo. E ele era tratado como personagem, assim, como entretenimento mesmo, acho que talvez para destacar ele, ou para simbolizar essa coisa de se esconder, colocaram essas vestes pretas no ator, e ele era o personagem ninja lá, né, o shinobi. Aí as atividades principais dos ninja eram espionagem e coleta de informações. Os assassinatos, essas coisas fantásticas que a gente vê, é bem raro de acontecer. Porque, acho que primeiro porque isso chama muita atenção, né? Segundo, é muito difícil matar alguém naquela época, né? Com os recursos que eles tinham, apesar de eles serem especialistas. E, assim, o objetivo não era matar, principalmente, né? Era coletar informação e espionar, ficar lá, eles se disfarçavam de vários tipos de pessoas, né? Desde o camponês até o artista de rua, sabe, com aquele guarda-chuvinha. Ele lá fazia uma graça, só que ele tava de olho no que alguém tava conversando em algum lugar, por trás de uma porta, alguma coisa assim. E eles tinham uma habilidade social muito refinada por causa disso. Eles eram muito bons de papo, eram muito bons de se relacionar com as pessoas, porque eles precisavam fazer isso para se infiltrar, para conseguir informações, né? Hoje a gente fala engenharia social, né? Quando você vai descobrir a senha de alguém só conversando com a pessoa. Eles eram craques nisso. E eles podiam ser qualquer pessoa, você não sabia quem era um ninja. Era secreto, e eles têm suspeitas assim de que algumas figuras famosas da história do Japão eram shinobi. E ninguém sabe ao certo, mas por exemplo, a pessoa que ela conseguiu ir de um lado do Japão até o outro, sabe, que era uma viagem muito dura para ser feita, e uma pessoa que tá naquela posição que ela tava não conseguiria fazer isso. Então eles pensam, caramba, pode ser que ele era um shinobi, porque os shinobis eles eram como atletas, né, de alto nível, eram pessoas muito bem preparadas, e então suspeitam que algumas pessoas, pelo comportamento que foram descobrindo a história e tal, talvez fossem shinobi para aguentar o tranco, sabe? Interessante, né? Interessante. Bem interessante. E aí, comparando com o samurai, que normalmente fazem essa distinção entre os dois, né? Tinha muito ninja que servia samurai. Os ninjas, apesar de eles não terem um código de conduta, ou código de honra, né? Como o do samurai, eles tinham meio que aquela ética, né? Entre eles não se traíam, não era costumeiro esse tipo de coisa, né? Tinha uma certa ética entre eles. Mesmo entre os clãs rivais, né? Tanto que o Iga e o Koga eram rivais, mas assim, eles serviam o mesmo shogun. Então, sabe, tinha alguma coisa lá, alguma ética, mas eles não tinham esse código do Budô, né, por exemplo. Basicamente, ninja era espião, então, né? Tipo, ele pegava a informação e quem fosse partir para violência ou tomar alguma atitude, aí era com o samurai, aí era com outras pessoas, né? Ele ia, vamos dizer que ele ia lá, ele conseguia se esconder muito bem, conseguia conversar muito bem com as pessoas e conseguia informação. E aí, se desse ruim, ele estava preparado.
Uhum. para lutar se precisasse, né? Mas eu acho que a Sim, maioria das interações deles não era de conflito, né? sim, Até porque se você capturasse um ninja, todas as pessoas têm um limite, né? Eles podiam torturar ele e pegar todas as informações que ele tem de tudo, né? Então ele é sim, um recurso importante, né? Para quem cuida dessa informação. sim. E aí, apesar dessa coisa eles não terem um código, eles tinham algumas filosofias. Por exemplo, eles tinham as 3 enfermidades dos Shinobi, que elas são o medo, número 2, subestimar o inimigo, e número 3, pensar demais. Então ele disse que tipo, se você pensar demais, você acaba perdendo a oportunidade de fazer a coisa, você acaba se confundindo e perde o foco. Então, essas 3 coisas, o medo, Hum. subestimar o inimigo e pensar demais, eram as Mas 3 enfermidades. isso era o que eles deveriam evitar ou eram coisas que eles Isso, tinham? deveriam evitar. Era a ser Eram evitado. ensinados a não ter isso. Mas tinha Entendi. as 3 abstinências também, que era coisas que eles deveriam evitar também, mas diferente dessas eram o álcool, vamos dizer, o desejo carnal, né, relações sexuais Uhum. no geral, que em Sim. japonês eles chamam de iro, de cor mesmo, Uhum. e ganância. São coisas que eles dizem que não combinam com o ninja, ele não pode fazer essas coisas, porque senão vai dar ruim. Nossa, nem fazer amor? Não, nem isso. Olha, meio E celibato, né? a gente tem algumas figuras famosas, né? Quando você fala ninja, os japoneses vem algumas pessoas na cabeça. O primeiro, eu acho, é o Sarutobi Sasuke. E Uhum. sim, o nome do Sasuke do Naruto muito provavelmente veio daí, né? O Sasuke. Sim. Ele é um ícone popular, ele é o ninja, sabe? Mas ele é um personagem fictício, de livro. Ele nunca Uhum. existiu. E ele nunca vestia preto também nos desenhos que faziam dele, porque ele era um ninja bom. Ele era um anti-herói. Ele não era Uhum. o ninja mal que matava, que fazia as coisas escusas. Ele era tipo um herói, um anti-herói, né? Ele era um ninja bom. E ele fez tanto sucesso, as histórias. Ele não era um personagem principal, ele era um personagem qualquer no livro. Só que ele fez tanto sucesso que acabou virando protagonista, porque o público gostava muito das histórias dele, do personagem dele, Ele do ninja. ganhou a simpatia. Muito, é. Então, o Sarutobi Sasuke, se vocês quiserem pesquisar, ele é uma figura bem famosa. Um outro que também é muito famoso é o Fuma Kotaro, que ele é um outro ícone, mas nesse daí ele existiu mesmo, era uma pessoa real da Sengoku Jidai, né, da Era das Guerras. Uhum. Deixa E... eu vou mostrar para você aqui, ó, um negócio. Cadê? Ó, a abertura da versão em Tokusatsu do Sarutobi Sasuke. Olha só que maravilha. Koga, olha os kanjis de Koga Ninpo, Fujin, Hi Nantoka. Higasa. Aí. Ó. A música. Nossa, tá em inglês. Ó, que loucura. Então explorem a cultura pop. Pode continuar. Sim. Não, eu tenho uma última coisa só, daí se quiser... pode deixar tocando, né? Uma coisa que eu notei, que foi bastante interessante e inusitada, é que existem várias interpretações também do que é o caminho do ninja, né? Inclusive tem o Nindo, que é como os outros do, né? E isso eu entendi que é o que o Kawakami Sensei segue, o que ele aprendeu com o pai e tudo mais. Porque para ele trouxe muito a parte da filosofia. Para ele, as artes marciais era só um pedacinho de ser um ninja, né? Uhum. Ele focou muito mais nessa coisa de você da melhora pessoal, né? De você se aperfeiçoar de várias formas, tanto física quanto mental. Sim. E ele focou muito no conceito de wa, né? Aquele kanji de Japão, ele traz a ideia de harmonia ou de ciclos, né? Sim. E ele focou bastante nisso. Ele colocou o nin, né? O kanji, dentro de um círculo vermelho, e que é igualzinho a bandeira do Japão. Mas ele falou, essa aqui não é a bandeira do Japão exatamente, é porque esse círculo ele traz essa ideia do wa,
e do espaço que você se desenvolve e tudo mais. Então ele tem uma visão muito mais, não digo romantizada, mas mais filosófica do caminho de ser um ninja. Sim. Que contrasta muito com o que era de verdade, né, nos tempos remotos, que ele era basicamente um mercenário muito bom, muito habilidoso, que era contratado para ir lá espionar os inimigos, né? Sim. Não tinha essa glamorização, não tinha essa filosofia toda, era um guerreiro, né? Um espião, Sim. né? Mais um guerreiro das sombras mesmo, né? Um espião. Sim, sim. Legal. Sim. Legal demais. Então, e eles mostraram o que mais lá? Eles mostraram armas, mostraram sim, eles fizeram vestimentas. demonstrações das armas. Teve pra ver? O grupo Ashura, ele fez a legal. demonstração das armas. Eles mostraram o Kusarigama, mostraram o Shuriken. Eles falaram uma coisa interessante também, que a Shuriken, a gente tem aquela ideia que ficou muito famosa até no Japão, né, de jogar, colocar uma mão pra cima assim, a palma da mão, e colocar a outra em cima e tchu, sabe? Jogar um monte de Shuriken. Faz aí com a mão, que eu não tenho mãos aqui. Uma coisa meio assim, né? Você coloca a palma da mão, a outra mão uma em cima da outra, e você faz tchu pra frente. Sim, né? Isso. Isso também é símbolo de dinheiro no Japão, né? Foda eu. Isso daí não existia, é impossível jogar assim, porque a Shuriken é pesada. Ela pesa mas na minha cabeça sempre até a falei 200 pro gramas. pessoal, até falei quando eu expliquei a palavra Shuriken, né? Porque é T, Ura e Ken, né? Então Sim. é uma lâmina, uma espada da parte de trás da mão. Então tem a ver com essa coisa de você esconder, né, a Shuriken. Ela fica pra dentro, assim. Mas eles jogam o contrário que você fez. É tipo jogar normal, assim. Assim. Isso, assim. Isso. Pelo menos na apresentação eles fizeram dessa forma, né? E é um negócio pesado. Então eles levavam, no máximo, 2 com eles. E se errasse, ferrou. Tinha 2 tentativas. E as 2 envenenadas, porque mesmo se só raspasse no inimigo, aí ele já conseguia causar o dano. Então ela não era uma arma super letal, claro, se ele acertasse na cabeça, beleza, mas tipo, era difícil acertar. E quando ele jogava, ele tentava pegar em qualquer lugar para poder raspar o veneno e causar o dano por causa do veneno. Eles também tinham os Hari, eu acho que é os espetos, as agulhas, espinhos, né? Que acho que eles também chamam de Shuriken. E eles jogavam da mesma forma, acho que também tinha veneno na ponta. Eles mostraram a Zarabatana, mostraram, eu falei do Kusarigama, né, que eles usavam a corrente de um lado e enrola na perna do inimigo, e daí tem várias técnicas para você se defender de golpes de katana. Eles também mostraram técnicas com a katana e mostraram armas escondidas, que foi muito legal também. Por exemplo, um guarda-chuva, e o cabo do guarda-chuva é uma lâmina. Ou até mesmo uma katana que parece normal, ela tinha lâmina dos 2 lados. Então, a pontinha dela, da bainha, saía uma lâmina também. Então, ele conseguia enganar o inimigo. Vamos dizer que ele era desarmado e a katana de verdade sai, ele tem a outra. Ou ele consegue usar as 2 ao mesmo tempo. Sim. Tinha esse estilo, não sei se tem a ver com o Nitoryu, né? De ter 2 espadas, mas... Eles falaram alguma coisa sobre aquela casa dos ninjas que tá cheia de armadilhas, que eles conseguem manipular a casa para se esconder e atacar possíveis invasores, que aparece muito também? Não, isso talvez seja só... Seja só, como é que fala? Ficção. Ficção, isso. Eu já vi um show, acho que eu vi no Japão, foi no Japão? Acho que foi quando eu fiz intercâmbio lá, um show de técnicas, que eles fazem isso, eles saem de uma porta e aí aparecem na outra, e o chão abre, e eles se escondem no teto, nossa, um balé, assim, maravilhoso. Ele tinha armadilhas na casa do Daimyo, por exemplo. Mas não tinha uma casa ninja, né, com isso, né? Mas eles conseguiam adaptar, né? Mas acho que a maioria das coisas que a gente vê hoje como ninja é tudo ficção. Claro. Nada era assim. Sim. Mas é inspirado, né? É inspirado no que era. Sim, claro. Legal, muito bom. O Glauco tá aqui, não sei se é o Glauco ou se é um Glauco. Mas ele tá falando que tem essa casa no castelo de Iga. Deixa eu ver. Em Mieken.
ali, ó. Castelo de... Ah, o Glauco. O Glauco é meu amigo de infância. O Glauco estava junto comigo lá na época do Neo Não é o Glauco Animation. Marques. Não, mas Tá, ambos os Glaucos são ligados ao ninjutsu. Glauco. O Glauco também estudou. Uhum. E o Glauco manja pra caramba, né? Ele estudou bastante, ele conhece essa casa no castelo de Iga, em Mieken. Fale-me mais, Glauco. Eu tô pensando em dezembro eu vou pro Japão, né? O Rafa também. E eu quero muito ir para Iga, visitar a cidade de Iga, enfim, daí vou começar a minha pesquisa, né? É legal Uhum. falar isso, né? Mieken, ela fica na região de Kansai, no Japão, que é uma região bem turística, porque tem Osaka, tem Kyoto, tem a própria Mie, tem Hyogo, cuja capital é Kobe, onde tem a Kobe Beef, né? A carne japonesa, muito gostosa. Então, fazer um turismo legal na região de Kansai é uma dica que eu dou para quem quiser explorar o Japão, porque é tudo perto, você consegue se locomover com rapidez entre as províncias, elas são coladas uma na outra, e olha as coisas que elas te oferecem, né? Um bife tradicional japonês, melhor churrasco do Japão, a cidade tradicional dos ninjas, ela te oferece a terra natal do Osamu Tezuka, e Kyoto, que é super tradicional, e Osaka, que é, né, a segunda cidade mais incrível, maior assim do Japão. Então tá tudo ali aglutinado, muita coisa legal. A gente tava falando sobre Kunoichi, eu acho, né? Kunoichi, né? Que não tem Nenhum registro. registro histórico, na verdade, né? Porém, os pesquisadores lá, especialistas, estavam falando que é provável, né? Que houvessem, né? As Kunoichi, porque não faz sentido, né? Se era um trabalho de espionagem, você ser uma mulher talvez fosse até menos suspeito, né? Exato, Então, mais eficaz, né? Ser uma mulher. mais eficaz ainda. Deixa eu ver, tem algum comentário aqui? Pedro Augusto disse aqui, ó. Estudo ninjutsu também. Mas na organização Nantoka Kokai é uma organização voltada para o estudo e a prática de artes marciais tradicionais e contemporâneas de diversas culturas, tendo o ninjutsu como base. Que legal, Pedro, que legal. Né? Hoje em dia, alguém pode responder? Como que se você quer ingressar no estudo do ninjutsu, como é que você faz? Aqui, eu sei que tem o Bujinkan, né, que é essa rede de escolas que tem pelo mundo inteiro e que são as escolas do Masaki Hatsumi, o pai do Jiraiya, né, e tal, que é vinculado também ao estilo de Togakure, que é usado pelo próprio Jiraiya. E será que essa é a porta de entrada mais comum para quem quer estudar ninjutsu hoje em dia? Tem outro comentário interessante dele aqui sobre na faculdade de Mie, na biblioteca, eles fazem um trabalho de resgate de textos antigos sobre ninjas. Inclusive, deve ser esses professores que estavam fazendo as palestras, eles devem fazer parte disso. Ah, legal. Legal demais. Uma coisa interessante que o Glauco falou, né? Os ninjas normalmente corriam com o corpo mais inclinado para baixo, ligeiramente inclinado por aerodinâmica. O Kawakami Sensei, naquele mesmo vídeo, ele mostra uma corrida, né? Inclusive, eu acho que o título do vídeo é A Corrida de Naruto, alguma coisa assim, né? Pra chamar a atenção. Sim. Mas ele mostra uma corrida que talvez tenha sido a inspiração pro Naruto, que é uma corrida meio inclinada pra frente, mas ele, se não me engano, ele diz que é uma coisa meio de... O peso do corpo vai pra frente, então você acaba correndo mais fácil e acho que também faz menos barulho, alguma coisa assim. Naquele vídeo dá pra ver. Ah, legal. Ele fazendo. Aqui o Renato disse que seria interessante diversificar o gênero dos ninjas para poder se camuflar entre as pessoas. Sim, exatamente. Senão você só vai procurar por ninja entre os homens, né? E daí não faz muito sentido tá limitar, perdendo né? uma chance aí. O Eric falou do Hattori Hanzo, tá? Que é com I, escreve com I, não é com Y, que é e é com 2 T's, né? Hattori Hanzo. Hattori. Né? Hattori Hanzo. Que é um ninja folclórico super conhecido. E tem uma série, me lembrou agora uma série acho que produzida pela Toei também, que chama Kage no Gundam, né? A Tropa das Sombras. Teve várias edições, 1, 2, acho que tem até a 4ª. E é muito clássico para quem gosta de cinema de ação japonês. Ela é protagonizada pelos dublês do Japan Action Club, que faziam muito tokusatsu também. Então você vai ver o ator que fez o Magari, o ator que fez o Jaspion, o Kenji Oba, que fez o Gaban, e o Sonitiba, que é um dos grandes nomes da ação japonesa, que fez o papel de Hattori Hanzo, tanto no Kage no Gundam,
E por ter feito no Kage no Gundam, ele foi chamado pelo Tarantino para ser o Hattori Hanzo no Kill Bill. Então ele repete esse papel no Kill Bill graças a essa série. É Kage no Gundam. É bem legal. E o filho do Chiba é o Zoro, na Netflix. Isso, é o Mackenio. É o Mackenio. Ele é o Seiya também, no filme horroroso dos Cavaleiros. Nossa, nem me fale. Deixa eu ver aqui, eu tinha um comentário interessante. Aqui, o Adriano, ele colocou aqui, fale sobre Taijutsu pra gente, como é o treinamento. Então, o Taijutsu, são técnicas de corporais, não é uma coisa igual, tipo, porque no Naruto eles deixaram separado, né, o Genjutsu, o Ninjutsu e o Taijutsu. Só que isso é fantasia. Taijutsu é técnica corporal, é só isso. Tá. É coisa do Naruto. Não é uma como se fala? Uma coisa um caminho, que faz parte né? da tradição, né? Não. Essa é uma palavra genérica. Diminuiu tanto o número de ninjas nos tempos atuais, o que estão fazendo para manter a arte? Eu acho que os ninjas, eles viraram somente arte, né? Não tem mais uma atuação como ninja. Até mesmo lá em Mia é tudo turismo, não tem utilidade hoje em dia, né? Eles são uma coisa do passado, que ainda tem um resquício dos descendentes disso, que fazem coisas como eles fizeram hoje na USP, né? Ontem, né? Ontem. Fizeram palestras, exposições, é uma parte da tradição japonesa. Né, os descendentes têm muito orgulho, né? Mas é uma coisa que ficou no passado, não existe mais. Mas você encontra, né? Mia é o lugar que mais tem, né? De você procurar essas coisas, mais fácil de achar, mas é uma coisa assim mais de... hoje, que nem eu falei, né? Tem o Nindo, né? Então você segue o caminho e tal, tem algumas filosofias e técnicas mais de corpo mesmo, para tratar o corpo, a mente, como outros né? É um estudo de artes marciais, como qualquer outro. Né? Basicamente. Você pode usar isso como esporte, né? Ele perguntou aqui se tem peças teatrais ninja também. Eu acho que deve ainda ter entonações de kabuki, né? Que tem personagens que são ninja, né? Bola que fala perguntou se Naruto é tudo mentira. Não, tem várias coisas lá que são... É tudo inspirado, né? Só que se fosse tudo muito realista, não ia ter graça nenhuma. Mas é inspirado, tem várias coisas que igual são... Jiraiya. Por exemplo, você vê os jutsu. Todos os jutsu, eles fazem os negócios, os gestos com a mão. Eles faziam esses gestos também, só que por outro propósito, era um ritual meio religioso. A corrida era um dos jeitos de correr, né? Aquela corrida clássica. Era mais ou menos daquele jeito e era uma das formas de correr. As armas, quase todas existiram, alguma versão delas, né? Então, até mesmo o Kuchiyose no Jutsu, que eles faziam para invocar as criaturas, as próprias criaturas, elas são criaturas de lendas, né? O sapo, a cobra, a lesma, os nomes, né? Orochimaru, o Sasuke, Susanoo, é tudo do Shinto, é tudo de coisas japonesas, então, claro, não é uma representação verossímil, mas entretenimento. Bem inspirado. Tem uma conexão, você falou do sapo, né? Eu queria entender melhor a conexão do sapo com a cultura ninja, porque aparece isso no Naruto, aparece isso no Jiraiya também. Então, mas tem uma pintura de ukiyo-e que é o ninja invocando mesmo o sapo monstro para lutar com ele. Então é isso. Eu não sei exatamente a origem. Mais ou menos. Tem um filme mudo também. Tem um filme mudo que acho que é um dos primeiros filmes com efeitos especiais do Japão, que é um ninja invocando e vem um sapo todo horrível, assim. É isso aí. É um sapo, então o derivado Gamabunta. do Kyoe. Sim. Tem uma peça, né? Tem uma obra de ukiyo-e que mostra o sapo, né, grandão embaixo, mas eu não sei de onde. Deve ter vindo de alguma lenda ou de alguma obra outra, né, que não o ukiyo-e. Eu acho que não surgiu lá. Entendi. Ou da literatura pintura também, né? Vai saber. Tem muita coisa. Sim. Bom, vamos encerrar? Vamos, já deu 1 hora, apesar da nossa queda, né? Espero que tenha sido bom. Foi legal demais, Me deixou ouriçado aqui para ver filmes e coisas mais tradicionais, ler sobre o assunto, né? É um assunto tão popular que
eu acho que você não encontra, né, muito material em português, de repente um livro. Em português é sempre mais difícil, né? Mas eu acho que uma Difícil, coisa né? muito legal de deixar para todo mundo é que tem dois ninja, né? Tem o ninja da ficção, que é uma coisa que é muito legal também, mas tem o ninja de verdade. São dois campos que você pode estudar bem diferentes uns dos outros. Porque um tá Uhum. ligado mais à história, às coisas que realmente aconteceram, que você pode gostar disso, mas você pode gostar também mais da parte de ficção, da coisa mais fantástica e tal, que também tem muito material. Talvez mais A do que o histórico, história né? inspirando a ficção, como sempre, né? A história Uhum. inspirando a ficção. E é legal porque vem do teatro kabuki, né? Essa representação mais que a ficção explora mais dos ninjas, que é algo já por si só, já bem tradicional. Então tem uma conexão Sim, e legal, né? dramático, né? E já feito para as pessoas Dramático, gostarem de ver, né? pro espetáculo mesmo, né? E exatamente. Muito bem. Rafa, domo arigatou gozaimashita. Aí, Otsukaresama Queria deshita. Otsukaresama deshita. Eu queria muito ter ido nessa palestra também, infelizmente não deu tempo, mas a gente conseguiu conversar um pouco aqui sobre esse tema tão interessante. E Espero é que o isso, meu gente. privilégio de ter ido possa ter sido transmitido aqui para todo mundo. Foi, e eu acredito que é muito ponto de partida para muita gente começar as pesquisas aí, e de um jeito, né, É, agora tem um rumo. essa live vai ficar gravada aqui. Eu não sei se a gente vai ter que cortar alguma coisa por causa do copyright claim lá que deu, né? Eu É, vou ver, eu vou descobrir agora. Mas se der, ela vai ficar gravada aqui e aí vocês podem ver de novo e buscar os nomes que a gente falou. legal, legal. Então é isso. Obrigado também ao Glauco, que estava aí no chat respondendo todo mundo Uhum. aí. O Glauco estuda isso há bastante tempo. E, bom, ficamos por aqui. Se você quiser conhecer o nosso curso de língua japonesa, é o Nihongo Premium. Dá uma chegada no nosso site, que é um site bonitão, que te explica muito como funciona o curso, tá tudo lá. Então, se você quiser dar início, quem sabe estudar aí sobre os ninjas e já aliar um estudo de língua japonesa para você pegar no original as coisas todas, ia ser muito legal. Tá bom? Sim. E é isso, gente. Até a próxima live na semana que vem. O Yasumi Nasai. Tchau, né? É... Bye, bye.